Horas mais 39 minutos, 7h39. Vamos que vamos. Bom dia para você, Jornal da Manhã Entrevista começando. Agora são 7h40 e hoje eu quero aqui agradecer a presença do nosso convidado nesta manhã de sexta-feira já, mas a gente ficava na expectativa, né, de uma pequena previsão de chuva para o sábado, que tinha trazer um pouquinho de esperança, não era grande coisa, mas havia uma movimentação. Acontece que essa previsão já não existe mais. E por que a gente está falando sobre isso? Porque a gente tem a perspectiva agora de colheita de soja para alguns produtores, quem colheu beleza, mas tem muita gente que está no enchimento de grão, né? Naquela fase decisiva de praticamente selar a safra 2024-2025. No Jornal da Manhã Entrevista eu vou conversar com o gestor comercial da Seguragro, Rodrigo Marquezini Gomes. Rodrigo, essa é uma realidade aqui da nossa região agora, e estava olhando há pouco no Cibepar, está mudando toda hora, é impressionante. A gente faz aqui de manhã no jornal, à tarde no final da manhã no Em Dia da Jornal, que eu e a Tati apresentamos também, a gente faz previsão do tempo e ali a gente sente que já tem uma alteração, e assim cada hora parece que acontece uma alteração, só que em nenhum momento se sustenta as previsões de chuva, né? E agora a gente já tem uma para dia 20 lá para frente, né? Isso preocupa um pouco, e como que está a situação da região assim? Bom, primeiramente, Cunhasco, obrigado pela oportunidade de a gente poder vir aqui conversar com o pessoal. Um bom dia a todos, um bom dia aos ouvintes, tá? Em especial aos produtores rurais aí da nossa região. A previsão de chuva realmente, ela não tem se mantido firme, né? Principalmente após o Natal, aí mais pro final do ano, havia uma grande expectativa justamente de uma boa chuva para que a gente pudesse, vamos dizer assim, finalizar a cultura do soja, né? A gente já está tendo aí os primeiros resultados de colheita, tivemos alguns resultados de produtores que relataram safras, uma produtividade muito boa, como também já temos alguns locais com uma quebra acentuada, claro, por hora casos mais pontuais, aí que realmente as chuvas foram em menor quantidade, algum ponto isolado. Mas um fato é que essa precipitação que era tão aguardada, principalmente essa da virada do ano, vai ter com certeza algum impacto sobre a produtividade da cultura da soja. O quanto a gente ainda vai descobrir nos próximos dias aí com o processo de colheita, né? Vários produtores já iniciaram esse processo, muitas áreas já estão ou já foram ou estão sendo dessecadas, então aí ao longo da próxima semana vão entrar no processo de colheita também. E algumas ainda estão em fase final de enchimento de grão, né? É uma chuva aí, se nós tivéssemos uma boa precipitação, vamos dizer quase que em caráter de urgência, poderia ajudar bastante para finalizar aí algumas lavouras que foram plantadas mais tardias, né? Essas lavouras plantadas aí 20 de setembro, mais para o final dos plantios do soja. Esse ano, quando se fala de acionamento de seguro, passou longe, né? Mas ainda assim a gente vai ter alguns, Cunhado. Vai ter? Vai ter porque assim, como a gente tem uma operação também com as filiais em Campo Mourão e Palotina, principalmente falando daquela região mais partindo para Campo Mourão, lá o plantio praticamente foi realizado todo em outubro. Então lá ele está num ponto ainda mais crucial do enchimento de grãos do que da nossa cultura aqui, que já pegou mais indo para o final do ciclo. Então, pensando em necessidade de chuva, para aquela região é ainda mais urgente que chovesse o quanto antes, porque lá a cultura foi implantada mais tarde, né? Eu acho que a única diferença é que lá não é tão quente como aqui, né? Então, assim, sustenta um pouquinho mais. Só que não adianta, né? Se não vir uma precipitação que colabore nesse sentido, não vai adiantar nada a diferença de 1, 2 ou 3 graus, né, nesse sentido. Na contrapartida de que lá talvez seja o clima um pouco mais ameno, já começa a aparecer algumas áreas de solo misto, então já complicam também, né, um pouco por esse outro lado, a questão do solo, né? Perde bastante nesse sentido. Olha que interessante, porque a gente vai, é importante a gente falar, e até porque a gente acha que só fala para produtor, né? Quando a gente vem pro rádio, né? A gente só fala produtor rural, mas tem muita gente que não é produtor e não entende isso. Quando a gente fala em quebra, não significa que a gente vai ter uma safra ruim, mas imagina só que você estima um número de 100%.
Aí começa a faltar chuva, você já começa a diminuir para 80%. E já começa a cair 70%. O teu custo não mudou, né? O custo não muda. Então o produtor, ele hoje, se trabalhando com a tecnologia que tem na agricultura e a importância de cada palmo, né, de espaço, isso tem que ser tudo levado em conta, né? Uma agricultura de precisão. Então, por isso que a gente fala quando tem quebra. Se a chuva não chegar nesse momento, principalmente quem está aí na fase final esperando, pode até tá com o canivete tudo pronto, mas influencia até no peso do grão, né? Essa chuva na verdade, sim, eu acho que talvez a precipitação mais crucial que estava sendo aguardada por todos seria essa da virada do ano. Que ali até, se a gente for avaliar o desenvolvimento do ciclo do soja, até meados de dezembro vinha tranquilamente, estava um ótimo, a expectativa de produtividade era muito boa. O problema foi agora desse final do ano para frente, que sem chuva e com alta temperatura, vai ter alguma influência assim em perca de produtividade lá no final. E nesses últimos anos, o que eu mais ouvi foi falar sobre a oscilação climática, né? Porque eu já visitei produtores, Rodrigo, que em diferença de 3 quilômetros tinha uma área de outra e ele estava com diferentes culturas. Então não é difícil hoje você andar pelo município e por outros municípios e dentro da mesma localidade você vê diferentes estágios de culturas e variantes de cultivares também. Uma mais precoce, outra um pouco mais... Então, assim, o produtor tentando todos os tipos de estratégia para acertar. Só que um fato né? Se não tiver uma garantia, e o seguro é uma delas, para a sequência, os problemas... O produtor cada vez mais tem que enxergar para esse ponto, porque senão os problemas podem ser ainda maiores, né? Na verdade, assim, o intuito do seguro é justamente esse, é defender o patrimônio do produtor. Porque quando ele vai efetuar uma operação de plantio, a semeadura de uma cultura, a gente sabe que o custo de produção é muito alto. E se porventura ele tiver uma quebra acentuada e tiver que bancar com toda aquela despesa ali, isso pode representar uma perca muito grande para ele e descapitalizar o produtor. Então o seguro é uma ferramenta justamente para isso, para fazer a manutenção do patrimônio do capital dele, para que ele possa continuar seguindo com a atividade. Bom, e já pegando esse gancho do seguro que a gente está acostumado de ver nas lavouras, mas eu tenho notado assim que volta e meia acontece um incidente, digamos assim, de uma máquina incendiar ou de um problema mais grave, num sentido de... A gente sabe que quem está aí na atividade, né, sempre tem um mecânico por perto para ter problema, porque é uma máquina, e trabalha ali no extremo, fica um período parado e um período trabalhando. E às vezes acontecem problemas ainda mais graves que não é simplesmente um trabalho de oficina que pode resolver. Então, assim, existe uma forma através do seguro também para esse tipo de equipamento, para máquinas, equipamentos? Existe, até a gente tem oferecido aos produtores, a gente está trabalhando sim com seguro de máquinas e equipamentos, tá? O seguro de máquinas e equipamentos, eu até faço um comparativo. Tem uma representante de uma seguradora que outro dia eu vi, ela fez uma publicação que eu achei interessante. Se você for comparar às vezes o custo do seguro de uma máquina pelo valor dela comparado de automóvel, ela é um valor muito mais abaixo do que um automóvel. A gente já fechou seguros de máquinas aqui que não chega nem a 1% do valor do bem segurado. Então hoje, se você for pegar qualquer máquina aí, o valor dela é muito alto. E é justamente nessa época, quando está em processo de colheita, temperatura extrema, o risco de incêndio sim existe. E para você perder uma máquina é simples. Às vezes é muito difícil, tem que estar casos que por mais que o produtor tente, ele não consegue conter o incêndio. E uma máquina depois queimou, você não tem muito o que fazer com ela, né? Então justamente para isso a gente tem esse produto do seguro de máquinas agrícolas, tá? A gente tem várias seguradoras que a gente opera. E tem também a questão da flexibilização das coberturas que o produtor deseja. Uma cobertura básica seria basicamente para incêndio e outros danos de causa externa, tá? Mas há também a cobertura para impacto contra objetos no solo, que seria o caso do produtor estar efetuando a operação de colheita, recolher na plataforma um pedaço de toco, uma pedra, alguma coisa que pode danificar a máquina, danos elétricos, vidros de gabine,
Quanto à operação da máquina, o risco contra terceiros dessa máquina causar algum dano a um terceiro que não seja o produtor no momento da operação. Então, assim, é um seguro que hoje a gente tem desde uma cobertura básica para quem pensa somente, meu maior medo quanto a esse equipamento é justamente o incêndio. Ou para aquele que não, eu quero um seguro um pouco mais completo, eu quero me prevenir também do dano elétrico, de um possível obstáculo que eu possa encontrar no solo durante o processo de colheita. Então a gente tem todas essas condições bem flexíveis aí para atender o produtor, né? Então a gente tem vários tipos de condição e o produtor define qual que melhor se encaixa, né, a realidade dele. Principalmente o produtor já sabe, né, quais as áreas que ele vai trabalhar e eu vou te falar, né, a gente está com temperaturas aí de máxima de 32, 33 e a sensação térmica de 36 por conta das condições. Então, você entra numa palhada seca de soja que tem que estar agora, e a soja tem que lembrar que ela é uma oleaginosa, né? Então, ou seja, em fricção é um risco, né? É um risco que tem que ser bem observado e calculado, porque eu vi muitos produtores empenhando a próxima safra em cima de investimentos em maquinários que tem que fazer. Tem que fazer. Só que imagina, se com um estresse hídrico o produtor já compromete o pagamento, imagina você ainda perder esse equipamento, né? E que nem você falou, fazendo um comparativo do que vale o investimento num seguro e o que vale o investimento que você fez na máquina, não tem o que pensar, né? E a máquina é uma ferramenta necessária, o produtor necessita desse equipamento. Seja ele pulverizador, trator, semeadora, colheitadeira, são equipamentos que são extremamente necessários. Sem ele o produtor não consegue desenvolver a atividade. Então, eu acho que vale a pena o produtor talvez pelo menos avaliar a situação e pensar para proteger esse patrimônio. A gente vê aí produtores que fizeram aquisições de máquinas nos últimos tempos aí, o valor que isso custa. O investimento é altíssimo, então a perca de um equipamento desse, se ele tiver que arcar com todo esse custo aí, pode onerar um bom tempo de trabalho dele para recompor esse patrimônio. Para quem não é do meio agro, está ouvindo a gente assim para entender, uma colheitadeira padrão hoje é de 1, 2 até 3 milhões de reais, gira em torno disso. Eu vi outro dia um produtor comprou uma colheitadeira e algo em torno de 1.900.000 reais, mais 700 mil reais a plataforma. Caraca, velho. Então é um investimento assim pesado, né? Isso tudo que ninguém faz esse tipo de coisa, ninguém observa de onde que vem, né? Esse tipo de investimento. Bom, tanto é que a gente tem muitos produtores que acabam, para viabilizar a máquina, prestando serviço Brasil afora, né? Porque o Brasil colhe em vários momentos diferentes, né? Sim. Então é uma das formas encontradas, porque não é um investimento tão simples assim, né? Bom, a gente está falando da colheita em si, né? Desse momento, das preocupações. Só que na previsão do CIMEPAR, a gente falou que está mudando, então não dá para contar muito. E a próxima previsão de chuva está apontada para o dia 20 de janeiro, com 3 milímetros. Abre outro canal de preocupação, projetar o milho safrinha. Esse seria o próximo, vamos dizer assim, o próximo passo para o produtor já se projetar para o milho safrinha, né? Que é a próxima cultura, né? Colhida a soja, porque daí vira a chave, vamos dizer assim, e a atenção se direciona para o milho safrinha, né? É um tema que vai ter que ser tratado com cuidado também, essa questão da semeadura do milho safrinha, porque semear no pó com essa alta temperatura aí pode assim, tirar muito do germinação, do vigor da semente. Então o ideal seria o quê? Aguardar uma boa precipitação ou pelo menos uma boa previsão, né, de precipitação para que ocorresse essa semeadura. Ao que indica aí, não temos chuva para os próximos períodos. Com vários produtores que nós conversamos até, o intuito deles é segurar o plantio. Eles vão fazer operação de colheita e vão aguardar um tempo aí para ver se muda um pouco a condição climática. Porque tendo em vista o solo seco como já está e a falta de previsão, não tendo uma previsão tão próxima de chuva, né, eles vão acabar aguardando aí até que melhore um pouco a condição climática para efetuar a semeadura do milho. E aí tem uma questão, né? Quanto mais tardio, mais próximo de uma possibilidade de geada. A gente não sabe também como que vai ser, né? Porque ano passado passou praticamente em branco, na última safra. E então isso foi maravilhoso e também colaborou para o plantio.
Há uma expectativa. A boa notícia é que o custo diminuiu um pouco, né, Rodrigo? O que a gente veio falar parece que reduziu um pouco mesmo a questão do custo semente, principalmente. O pessoal tem falado que tem reduzido um pouco o custo disso, né? Mas fato é que, por hora, a preocupação é previsão do tempo, aguardar uma precipitação aí que favoreça a semeadura. Para quem tem dúvida, como funciona para fazer seguro de milho safrinha, por exemplo? Bom, o seguro de milho safrinha a gente contrata assim tal qual do soja, tá? Ele pode ser contratado antes da implantação da cultura, sem problema nenhum. Até nós já estamos contratando seguro para milho safrinha desde o ano passado. É um seguro que funciona assim há vários anos da mesma maneira, uma produtividade garantida com um valor de saca pré-determinado no momento da contratação. Qualquer intempérie climático que tiver, é feito o acionamento, faça a vistoria dessa área. O que o produtor colher é menor do que está garantido na apólice, o seguro indeniza o produtor, tá? Contratação é bem simples, a gente só precisa desenhar a área, né, ou mostrar para a seguradora onde que está o risco que ela está assumindo e os dados pessoais do produtor, tá? Bem tranquilo quanto à questão de documentação, notas fiscais. Todas as seguradoras praticamente operam da mesma maneira, eles só solicitam nota fiscal de semente para comprovar que a semente é certificada, não tem aceitação para semente caseira, né, no caso. E seria basicamente isso. Seguro, assim, o funcionamento dele é bem simples, ele é bem desburocratizado, tá? Não há necessidade de matrícula de imóvel, contrato de arrendamento ou qualquer coisa do tipo. É uma ferramenta bem simples de se trabalhar, posso dizer. E importante para dar segurança ao produtor. Para a gente fechar, Rodrigo, explica um pouco sobre a questão do ZAC, que mede a tábua de risco. Essa é uma questão seguinte, que talvez é mais um ponto de atenção ao produtor, tá? Existe sim uma normativa do Ministério da Agricultura, né, do MAPA, que estabelece uma janela ideal de plantio para cada tipo de cultura, tá? Que eles chamam de zoneamento agrícola. Dentro desse zoneamento existem faixas de risco lá dentro, que eles tratam o quê? A probabilidade de risco, de 20%, de 30% e de 40% para a cultura. As seguradoras não estão se apegando a isso, tá? Para oferecer as coberturas de seguro ou para talvez reduzir essa questão da cobertura de seguro. Aqui seria mais um ponto de atenção ao produtor, talvez aquele que faz financiamento e contrata Proagro, só para eles entenderem, que se você efetuar a semeadura da cultura do milho safrinha fora da janela estabelecida como 20% de risco, você já tem de saída uma redução e uma possível indenização. Isso pode vir a você ter direito a no máximo 75% até 50% somente da indenização em caso de um sinistro. Então, o que a gente talvez deixe de conselho para o produtor é tomar uma informação quanto a isso. Muita gente ainda não sabe, é matéria recente, começou a ser aplicado, se não me falha a memória, no ano passado, tá? Essa questão da tábua de risco é algo até razoavelmente recente, mas cabe um ponto de atenção ao produtor entender isso, porque às vezes ele vai plantar dentro de uma determinada janela, quando chega lá no fim ele tem algum sinistro e na hora da liquidação ele pode ter alguma surpresa, tá? O seguro não está se apegando à tábua de risco. Isso é mais talvez um detalhe para quem contrata a operação do Proagro, ficar atento a essa questão da janela para não chegar lá no final e ter uma surpresa indesejável. É tudo que o produtor não precisa nesse momento, né? Ainda mais num sinistro. E outra coisa, a gente acabou não comentando aqui, né? A gente só falou sobre a questão da falta de chuva, mas você, no off, a gente conversando, você falou um negócio que me pegou agora. E aí você falou, olha, para chover agora vai ter que vir uma frente fria poderosa, né? E isso traz preocupações, né? Granizo, vento. Né? O seguro agrícola, na verdade, a maior preocupação aqui na nossa região tem sido a seca, até mesmo na cultura de inverno. Nos últimos anos, o que tem incomodado aqui tem sido mais a falta de chuva do que propriamente a geada, que uma vez era o principal medo do produtor, né? Mas sim, o seguro cobre também esses eventos, ele cobre o granizo, cobre o vendaval. Então, assim, o evento climático, o seguro agrícola está aqui justamente para dar cobertura para isso. Conversamos com o Rodrigo, ele que trabalha junto com a Seguragro, atendendo os produtores, o gestor Rodrigo Marquezini Gomes. Nenhuma chance de parentesco com a Marquezini, Bruna Marquezini. A priori não. Não, que bom. Obrigado, viu, Rodrigo? Voz de locutor, né? Vocês podem ter visto, tem um vozeirão aí. Obrigado, tá? E um bom dia.
de trabalho e dar uma soprada numa nuvem para cá, né? Para alguma coisa para acontecer, uma chuva daquelas que ninguém tá esperando, seria maravilhoso. Seria uma ótima notícia aí, acordar amanhã chovendo, né? Tomara que antecipe essa previsão, que mude alguma coisa para dar uma aliviada nesse clima aí e ajudar as lavouras de soja, a gente precisa de um pouco de chuva. Tá chegando o Luciano e Reolon, na sequência eu volto às 11. Você acabou de ouvir Jornal da Manhã.